um prazer recebê-los aqui na sede do Instituto dos Advogados do Paraná para este evento conjunto, o primeiro, espero, de vários, Dr. Steve, entre o Instituto dos Advogados do Paraná e a Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná. Agradeço a presença da doutora Graciela Marins, representando a OAB, o Steve, representando a comissão, e eu estou aqui a pedido do nosso presidente, Guilherme Lucchesi, que está numa audiência, não pôde estar aqui presidindo a sessão, mas para nós falarmos aí sobre este evento importante, esse tema candente, que é a questão da cidadania italiana para brasileiros, né? Imagino que vários de vocês tenham parentes ou conheçam alguém que tenha a expectativa desse direito. Eu já tive, afortunadamente, né, o reconhecimento da minha cidadania quando era solteiro ainda, mas, né, meus filhos também, um deles aqui já foi reconhecido desde que foi registrado, mas esse é um tema muito importante. E nós temos esse evento organizado com duas partes. Numa primeira parte, nós trataremos dos aspectos técnicos legais, né? E aí nós comporemos a mesa com esse propósito. Depois nós discutiremos os aspectos políticos, né? Nós ainda estamos aguardando a deputada Maria Vitória, que está em reunião lá na Alep, mas que chegará para cá e aí fará as suas ponderações também sobre o tema. Esse tema da nacionalidade é um tema muito importante, né? E por quê? Porque ele surge como um direito humano universal na Declaração Universal de 48 da ONU, que estabeleceu que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E por que isso surgiu, né? Isso surgiu porque a forma como a Alemanha nazista iniciou a perseguição aos judeus foi retirando a nacionalidade alemã. E ao retirar a nacionalidade alemã, impedi-los de sair das fronteiras nacionais alemãs. E aí, ao impedi-los de sair das fronteiras nacionais, ter condições de fazer todo o confisco patrimonial, né? Ou de fazê-los vender a preço vil todos os patrimônios que tinham, porque os judeus que queriam fugir da Alemanha, antes da guerra ainda, não conseguiam fazê-lo, não conseguiam sair porque não tinham passaporte, porque a sua nacionalidade havia sido revogada. Então, foi a partir dessa artimanha legal, né, da Alemanha nazista, que, dado todos os efeitos nefastos que aquilo resultou, que na Declaração Universal em 48 se estabeleceu como um direito à nacionalidade e que ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, né? Isso é uma questão muito importante. No âmbito americano, o Pacto de São José da Costa Rica tem uma previsão semelhante, mas isso não se aplica à Itália, se aplica apenas ao Brasil, né? Agora, quando nós vamos discorrer sobre a nacionalidade europeia, nós temos uma convenção, né, que é a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, que tem uma série de disposições sobre um artigo, mas um deles que é importante, que é depois eu quero fazer essa introdução do tema, depois eu vou passar a palavra, uma breve saudação à doutora Graciela, depois o Steve, mas eu quero colocar aqui essa temática, que a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade estabelece no artigo 7º regras sobre a perda de nacionalidade, né? Não só sobre a aquisição, mas também sobre a perda. E aí estabelece que um Estado-parte não poderá prever no seu direito interno a perda de nacionalidade ex lege, exceto nos seguintes casos, e cita alguns casos. Um deles é a ausência de um vínculo genuíno entre o Estado-parte e um nacional que reside habitualmente no estrangeiro. Ou seja, a Convenção permite, né, que um Estado-parte determine a perda da nacionalidade se a pessoa reside no estrangeiro e não tem um vínculo forte vínculo genuíno. E aí o que é vínculo genuíno? Aí nós temos os advogados e os políticos para discutir sobre isso. Mas essa, doutora Graciela, é o tema que nos trouxe aqui. Agradeço a sua presença. E
passo o microfone para fazer uma breve saudação ou ponderações sobre isso. Boa tarde a todos e todas. Na realidade, sobre o tema, não ousaria fazer nenhum apontamento depois dessa introdução. Tive a consciência plena de que não tenho entendimento algum sobre o tema, sou leiga no tema, mas como toda cidadã, é um tema que interessa a todos aqueles que têm um vínculo sanguíneo ou não, né, com a Itália e que queira conseguir a cidadania. Então, eu vim aqui mais para prestigiar, parabenizar a iniciativa desse bate-papo, dessa discussão sobre esse tema que é atual, relevante para todos. E como eu conversava com o Steve antes, não dá para perder tempo, né? Se a gente demora muito para fazer o bate-papo, o entendimento sobre isso, as coisas já se consolidam e aí o tempo passa e a gente não consegue tomar as providências que podem ser tomadas, né? Então, parabenizo tanto o IAP quanto a comissão, quanto os palestrantes de hoje, que realmente entendem do tema, e estou aqui para aprender também. É uma alegria estar aqui e agradeço muito a acolhida. Obrigado. Steve, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, em nome da doutora Graciela e do presidente Luiz Fernando Pereira, agradeço o apoio que a OAB nos dá na nossa comissão. Sempre foi dado pelos demais presidentes e esse apoio tem aumentado. Então, institucionalmente falando, eu primeiro tenho que deixar claro para os senhores que é um projeto dessa nova administração da OAB Paraná em apoiar de forma integral os projetos das comissões, né? E isso é muito importante porque foi valorizado essas atividades que estavam acontecendo como a de hoje. Em relação ao evento de hoje, nós fomos procurados, até foi interessante, porque é um evento para advogados, com o Instituto dos Advogados, mas que afeta a sociedade em geral. Então a gente até estava na dúvida se nós abriríamos para a sociedade também, né? Muitas pessoas me perguntaram, eu posso levar meu pai, eu posso levar minha mãe, eu posso levar as pessoas da minha família que estão nesse processo de cidadania. Então é interessante porque é um fato que afeta a área profissional dos advogados que atuam nessa área e afeta a vida social, né? E em relação específica, eu também não vou tratar especificamente sobre o ponto, vou deixar que os especialistas toquem nesse assunto para os senhores, mas nesse ponto que o doutor Sazi comentou, nós vamos tratar de duas formas, a parte jurídica e a parte política. A parte política, por quê? Porque, apesar de advogado, o doutor Walter vai aqui explicar para os senhores exatamente como está sendo esse pedido e essa fala dos ítalo-brasileiros na Itália, né? Como está sendo essa pressão, porque existe uma necessidade de atuação em conjunta da parte jurídica com a parte política. O segundo ponto para os advogados aqui, vai ser tratado para os senhores, a jurisprudência, as possibilidades, né, possibilidades de acionamento do judiciário e assim por diante. Mas antes que eu faça isso, é importante a gente falar, e foi algo comentado já num último evento, que nós verificamos essa modificação da possibilidade de aquisição de cidadania italiana com um pouco de tristeza e pesar. Por quê? Porque essa cidadania, ela se dá porque a Itália sempre teve esse interesse, como outros países que aplicam o ius sanguinis, de manter esse vínculo. E esse vínculo ele é social, ele é político, mas ele também é um vínculo cultural. E nós estamos falando aqui de Curitiba. Curitiba tem um bairro italiano, tem restaurantes italianos, tem uma grande comunidade de ítalo-brasileiros, uma das maiores do Brasil. O Paraná em si só perde para São Paulo, que obviamente tem um número muito superior de número de habitantes. Inclusive, o consulado da Itália, aqui no Paraná, que é sede em Curitiba, ele é responsável por Curitiba e por Paraná e Santa Catarina.
E, inclusive, a nossa comissão, doutora Graciela, tem vínculos e projetos com o consulado. Então, deixa muito importante que não é uma ação do consulado aqui, né? A doutora Eugênia Berti é extremamente acessível. Nós temos vários trabalhos em conjunto com o consulado italiano. Mas aqui foi uma modificação legal, que vai ser passado para os senhores, mas foi uma modificação por meio de um decreto-lei. É como se fosse uma medida provisória, que tem validade de 60 dias. E aí, em função disso, a pressa, a urgência em discutirmos esse tema, porque daqui a alguns dias vai haver uma modificação. Por isso, trouxemos essas autoridades para falar. Mas o ponto final é, quando a Itália... E aí a questão desse vínculo que eles cortam. Porque quando a Itália decidiu fazer isso, isso é muito antigo, inclusive, estava até conversando, eu ia comentar isso com o Dr. Walter Petruzzello antes, a questão de discutir judicialmente, isso não está na Constituição da Itália, mas está em lei. E eles não fizeram agora essa modificação mediante lei, fizeram mediante medida provisória. Ou seja, mexeram da forma incorreta e de uma forma injusta. E pelo ponto de vista da sociedade, eu fico imaginando aquelas pessoas que nos procuraram, que falaram assim, olha, quando eu vim da Itália, ou quando meu pai veio da Itália, ou quando meu avô veio da Itália, ele não veio da Itália porque ele queria abandonar a Itália. Ele continua amando a Itália, mas ele veio da Itália porque ele precisava sobreviver. E ele escolheu o Brasil como um lugar que o aceitou e o que lhe deu espaço, mas ele não perdeu esses vínculos. E aí a sensação que todos nós temos é de que a Itália gostaria de que cortássemos esses vínculos. Imaginem o efeito social de um corte de vínculo como Curitiba, que tem um bairro completamente italiano, Santa Felicidade, restaurantes italianos, e agora vocês não têm mais esse direito. Então, eu não vou adiantar muitos assuntos, isso vai ser tratado aqui para os senhores, mas a gente percebe esse corte de relacionamento. E só mais um adendo, e aí é uma crítica que nós fazemos, essa parte política italiana que decidiu fazer isso. Quando foi interessante, a Itália manteve o ius sanguinis, que não é novo, é extremamente antigo. E nós podemos voltar ao período romano, que era muito interessante para a Itália, quando os seus chefes e diretores de legiões estrangeiras que estavam atacando toda a parte do Oriente, gostariam de que todos os filhos de seus guerreiros nascidos fora da Itália continuassem sendo italianos. Por quê? Porque aumentava o contingente do exército. Ou seja, naquele período militar também era interessante a manutenção do ius sanguinis. Por quê? Porque filhos de italiano fora da Itália eram italianos, fazendo parte do quê? Do exército italiano, que era necessário, porque tinha uma população diminuta tentando dominar toda aquela região. Então também tem um vínculo militar, essa escolha. Então, essa escolha agora desmotivada, que é isso que nós percebemos, ou com uma motivação desproporcional que afeta tantas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, que são descendentes de italiano, isso é algo extremamente radical. Então, esse ponto vai ser abordado também, mas eu gostaria de passar esse posicionamento para os senhores. Eu devolvo a palavra, eu agradeço ao Eduardo Sazzi, a nossa cooperação com o IAP. Muito obrigado. Obrigado. Eu registro aqui a chegada da deputada Maria Vitória. Não, tudo bem. Mas nós vamos montar primeiro a mesa técnica, né? Depois sempre faremos uma saudação a ela. Então, eu pediria que viessem à mesa, né, o Dr. Paulo Magnani e a doutora Silvia para fazerem a apresentação. Steve, você não quer sentar? Não? Se eu puder sair? Isso. Bom, o primeiro expositor da parte técnica será o Dr. Paulo Magnani. Dr. Paulo, tem a palavra. 15 minutos, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu faço o cumprimento nas pessoas aqui da vice-presidente, né, a doutora Graciela, o Eduardo Sazzi, né, que representa o IAP, doutora Silvia, colega da comissão, né, palestrante, doutor Steve, presidente da nossa comissão, deputada Maria Vitória e o doutor Petruzzello, né, que estão aqui para palestrar. Bom,
Esse assunto, como o Steve já colocou, na verdade ele tem despertado muitas paixões, né? E assim, discussões bem acaloradas, na verdade. E eu entendo que assim, eventos como esse aqui, eles são bem válidos, porque eu acho que esse assunto tem que ser tratado de uma forma ponderada, né? Nós temos, de alguma forma, que tratar o mérito e a forma de como isso está sendo tratado. Eu tenho visto muitas manifestações, a gente sabe como é hoje essa questão de rede social, enfim, né? Coisas muito acaloradas mesmo, né? Partindo para ofensa, agressão, que eu acho que não é o caminho. Até porque muitas vezes esse tipo de reação acaba dando munição para que as mudanças, entre aspas, se justifiquem, né? Então, qual é o nosso papel aqui? O meu hoje, né? Eu vou tentar ser bem objetivo até para respeitar o tempo, e depois a Silvia vai dar continuidade nessa parte jurídica. Meu objetivo aqui é mostrar como essa legislação italiana sobre a cidadania evoluiu no tempo, né? E por que nós chegamos nesse decreto, tá? A gente vai ver aqui na exposição que, se a gente pensasse de uma forma num gráfico, parece que esse direito da cidadania ele começa num ponto, no decorrer do tempo ele vai se ampliando, ele vai aumentando, ele chega num auge e depois ele começa a cair quando começam a surgir as questões restritivas, tá? Bom, me prendendo bem objetivamente à parte legislativa, né? Primeiro a ser citada a Lei 555, né, de 1912, que é a lei que prevê inicialmente essa questão da cidadania italiana, né? Como é que a gente a resume? Que essa cidadania é transmitida somente pela linha paterna, tá? Ou seja, é como se a gente tivesse um ponto, né, novamente remetendo a um gráfico, partindo de um ponto aqui. Então a gente tem essa ideia que o homem transmite, né, e a lei faz essa menção que as mulheres italianas casadas com estrangeiro não transmitem a cidadania para os seus descendentes. Ou seja, o efeito, a transmissão somente via o pai, que é o que a gente chama de linha paterna, tá? Posteriormente, a gente vai para a Constituição italiana, né, da República Italiana. Essa Constituição é promulgada em 1948, no pós-guerra, né? E é com ela que existe a formalização, né, da igualdade, né, de gênero, né, entre homens e mulheres. E aqui o efeito disso é que ele abre, que posteriormente a Silvia vai tratar desse assunto, isso aqui tem um efeito que vai permitir no futuro, né, pós 1948, que judicialmente seja questionado o direito dos descendentes da linha materna, pela igualdade de gêneros, a também reconhecer a cidadania. Então ela abre já mais o leque desse direito, ou seja, a gente larga de 1912 e em 1948 esse gráfico sobe com o direito, né, aumentando, né, ou se expandindo. Posteriormente nós chegamos na Lei 91 de 1992, que aqui é de fato a lei da cidadania, como a conhecíamos, né, e que é a lei que foi atacada, entre aspas, pelo decreto atual, tá? Essa lei aqui, digamos, se a gente pensar sempre do ponto de vista de um gráfico, ela seria o auge dessa ampliação do direito. Então a gente larga 1912, 1948, em 1992 a gente chega no auge dessa ampliação do direito, né, que a gente vê aí no resumo, né? O reconhecimento formal da cidadania italiana pela via materna. O ponto 2, né, que permite a dupla cidadania, revogando a perda em caso de naturalização em outro país. Isso aqui a gente pode fazer um paralelo com o Brasil, né, que até recentemente os casos de naturalização dos brasileiros eles perdiam, né, ficavam expostos à perda, né? E recentemente nós tivemos a emenda que afastou isso, tá? E o 3, que a cidadania passa a ser transmitida automaticamente a filhos, né, de pai e mãe italianos, independentemente do local de nascimento, né? Então aí a gente tem um efeito realmente que abrange esse direito para os descendentes, independente agora de linha materna, linha paterna, né? E que isso combate desigualdades que vinham ocorrendo. Então, com essa lei, que era que estava em vigor até o dia 27 de março, agora de 2025, a gente chega nesse gráfico num auge. E depois disso, por vários motivos, que eu também não vou me aprofundar no decorrer dos anos, os aumentos de pedidos, enfim,
a gente vê que começam a ocorrer as mudanças legislativas ou de propostas legislativas para exatamente começar a derrubar essa ampliação do direito. Esse decreto aqui, que é o 113 de 2018, conhecido como Decreto Salvini, né, que era o ministro à época, né, ministro do Interior, que depois foi convertido em lei, né, ele não trata dos descendentes, tá? Esse decreto ele não trata em relação aos descendentes de italianos, ele trata sobre o pedido de cidadania pela via matrimonial, né, os cônjuges de cidadãos italianos. Mas por que é interessante citar esse decreto? Né? Porque aqui a gente já está em 2018, tá? E aqui surge uma exigência já da língua, né? Que esse cônjuge de cidadão italiano que faça o pedido, que no caso aqui tecnicamente é uma naturalização, né? Não é uma cidadania originária sanguínea, né? Ius sanguinis, passa a haver essa exigência de um italiano intermediário, que esse cônjuge tem o nível B1, que é o nível, né? E ele tem que provar isso por meio de um certificado de proficiência. Fora isso, houve esse aumento do prazo para a emissão das documentações de registro civil, que era até então de 1 mês e passa a 6 meses. Né? E os efeitos? Surge essa necessidade, no caso dos cônjuges, da comprovação da língua, né, da proficiência, e começa a surgir uma demora a mais em relação à emissão dos documentos na Itália. Né? Para as pessoas, isso aqui atinge os descendentes, né? Então a gente começa a ver, nós estávamos lá em 1992 no auge do gráfico, então aqui a gente já começa a ver uma queda, porque começam a surgir as restrições. Tá? A reforma Cartabia de 2022, ela não vai atingir o mérito da questão da cidadania. Tá? Isso aqui é porque, a partir de um ponto, os processos judiciais começaram a ser muito volumosos na Itália, isso por questões da linha materna, que a Silvia vai explicar isso, tá? E na linha paterna eram ações judiciais questionando o tempo da fila de espera dos consulados, que esse era e é, né? Podemos dizer ainda que é o grande gargalo no Brasil. Então havia um questionamento no sentido, os consulados não conseguem responder a esses cidadãos dentro do tempo estimado pela lei do Serviço Público Italiano. Os processos começam a aumentar muito. No início, eles são todos centralizados no Tribunal de Roma, né? É uma ação centralizada de competência. E uma hora o Tribunal de Roma, entre aspas, pede socorro, porque ele fala, a gente já não está mais dando conta. E ocorre essa mudança administrativa dentro da jurisdição que descentraliza os processos e esses processos judiciais passam a ser analisados agora nos tribunais das regiões de origem do antepassado italiano. Na verdade, essa reforma foi uma boa reforma do ponto de vista judicial, porque ela acelerou os processos, né? Porque como descentraliza, houve uma melhora. Ponto negativo, óbvio, à medida que como a competência se expandiu, nós passamos a estar expostos ao entendimento de muito mais juízes, né? Então começam a surgir decisões até muito casos que nem se esperava, mas surgem. A lei orçamentária que foi agora do final, né, de dezembro de 2024, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 25, ela obviamente, por ser orçamentária, trata de questão de custos, né, taxas, enfim. Aqui sim a gente vê claramente um objetivo de se tentar administrativamente dificultar ou barrar, né, esses pedidos, principalmente judiciais. Então, até então, os processos judiciais, que você tinha um polo, né, ativo, né, um litisconsórcio, podia ter 20 pessoas da mesma família, 25 que seja, as custas judiciais eram por processo, 545 euros. Com a entrada em vigor, passou a ser 600 euros por requerente. Né? Então, você imagina o aumento do custo. Né? E isso inclui os menores de idade. Né? Então, aqui nitidamente você vê que há uma posição aqui orçamentária, econômica, que começa a barrar os processos, porque muitas pessoas não vão ter condições de arcar com esses custos. Fora isso, houve o aumento, né, da taxa consular, né, pela via administrativa, de 300 para 600 euros. Né? E houve também a estipulação que as prefeituras, né, poderiam passar a cobrar até 300 euros por certidões
de caráter histórico, né? Que são certidões com registros há mais de 100 anos. Então você vê que realmente isso aqui onera demais os procedimentos, tanto administrativos, principalmente o judicial. E aí nós chegamos no decreto 36, né? O atual, tão famigerado aqui e discutido, né? Chamado decreto Tajani, né? Porque o grande mentor dele é o ministro, né, lá das Relações Exteriores da Itália, né, o Antonio Tajani, e que atualmente está em tramitação no parlamento, que obviamente isso vai ser discutido de forma aprofundada pelo Dr. Walter, né, Petrucciello. E aqui sim, naquele gráfico que eu vinha falando então, agora o gráfico cai. Ele cai bastante, porque aí a gente tem uma restrição considerável, né? Existem vários pontos aqui muito controversos, né, que também vão ser aprofundados posteriormente, mas qual o resumo principal? Até então, a cidadania italiana não tinha restrição geracional, né? Então, se você demonstrava que era descendente, podia ser lá um tataravô, se você conseguisse documentalmente demonstrar, você reconhecia. Com o decreto, aí houve uma limitação até a segunda geração, ou seja, até filhos, né, ou netos de italianos. E esse ascendente, pai ou avô, mãe ou avó, obrigatoriamente tem que ter nascido na Itália. E aqui entra, depois, né, eu vou mostrar, o que era o ius sanguinis, começa a criar um híbrido com o ius solis, né? E para quem é um cidadão reconhecido, meu caso, eu sou bisneto, né? Eu tenho a cidadania reconhecida. Se eu tivesse um filho hoje, né, pelo decreto, o meu filho não teria direito. Eu tenho 3 filhos, todos têm a cidadania. Esse meu 4º filho não teria. Aqui gera uma controvérsia enorme que vai ser discutida, né? E para que esse meu, digamos, hipotético filho pudesse ter a cidadania, eu como cidadão reconhecido e bisneto, a forma seria que eu teria que morar durante 2 anos ininterruptos na Itália antes do nascimento dele, né? Não com ele nascido, né? Então antes. Que é esse ponto que eu falei dos 2 anos, tá? Então o efeito, uma restrição enorme, né, do que até então a gente tinha. E esse decreto ataca diretamente, como eu disse, né, a lei de 92. Como o Steve bem citou, é um decreto-lei que equivale para a gente à medida provisória, né? Então está lá para apreciação no parlamento. Eu fiz aqui, já eu concluo, Sazi, para respeitar o tempo, eu fiz um comparativo dos pontos principais, né, do que consta na lei de 92 e o que tem no decreto, tá? Então, o critério da transmissão na lei 92 e os sanguinis, né? Cidadão italiano nascido desde nascimento, isso é importante também. Então, nasceu, é descendente de italiano, é italiano, para a lei, né, de 1992. Já o decreto não. O decreto, como eu antecipei, ele traz um híbrido, né? Que ele tem um híbrido do ius sanguinis com o ius solis, quando a gente pensa nessa situação que faz menção que esse pai ou mãe ou avô e avó, ele tem que ter nascido no território italiano, né? Então a gente tem uma entrada aí dessa figura do ius solis e que você começa a tratar o caso desse direito a partir do pedido, né? Até então a gente falava do nascimento, que é um ponto muito controverso que vai ser aprofundado, mas sem dúvida com o decreto aprovado, com o decreto modificado, isso vai chegar na Corte Constitucional Italiana, né? Acredito, tá? O outro ponto é de quem tem direito, né? Já falei disso. Então, pela lei de 1992, não tem limite geracional. Qualquer descendente comprovando documentalmente, ele reconhece a cidadania. E a gente sempre usa o termo reconhecer exatamente por essa questão da nascença, porque não é uma aquisição, né? É um reconhecimento, porque você já tem esse direito no nascimento, então você simplesmente faz um procedimento de reconhecimento, porque você já é, né? E com o decreto existe essa limitação aí, né, até os filhos e netos, pai, mãe, avô, avó nascidos na Itália, ou se for um cidadão reconhecido, que ele tenha, né, residido na Itália durante 2 anos ininterruptos até o nascimento desse filho. Aqui é só uma questão mais realmente técnica, porque pela lei de 1992, a via administrativa, o pedido para quem reside fora da Itália, o pedido é feito via consulado, que é onde gerou o problema das filas, né, que levou ao processo judicial, ou você poderia fazer o pedido administrativo nas prefeituras, caso residente na Itália.
que aqui também gerou um problema que acabou, né, caindo no decreto. Tá? E pela via judicial, hoje os tribunais, né, da região de origem do antepassado italiano. Com o decreto existe uma mudança, porque o decreto prevê a criação, né, de um órgão, até o fim agora de 2025, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, acho que você vai falar disso, né, também dessa questão da criação desse órgão, que ele que vai processar os pedidos. Ele teria um prazo de até 48 meses para analisar, né? Então, o consulado e as prefeituras saem do pedido administrativo e se centraliza nesse órgão, que sem dúvida também isso vai chegar num momento que vai se tornar inviável, né, pela quantidade. Tá? E a questão judicial, apesar de no decreto isso não estar específico, mas óbvio, pela lógica jurídica, né, a gente vai falar dos tribunais da região de origem do italiano. E agora, realmente, para ir para a parte final, eu coloquei algumas observações, né, importantes sobre esse decreto. Tá? Esse primeiro ponto é um que gera controvérsia, porque ele entrou em vigor de imediato, porque é o equivalente à medida provisória. Né? Então, mesmo quem nasceu antes, quem estava sob a égide da lei de 1992, foi atingido por ela. Né? Isso aí vai criar situações de uma anomalia jurídica, né, que a gente fala, principalmente em relação a esses filhos dos cidadãos. Né? Encontra-se em análise do parlamento italiano. Né? A gente tem uma previsão que isso vai ser finalizado no parlamento, até porque existe um prazo de 60 dias, né? Então que isso vai ser finalizado até ali meados de maio. Né? E aí esse vai ser o momento que a gente de fato vai saber o que é que vai vir e que vai ser definido. Tá? Óbvio, existe possibilidade tecnicamente de que o decreto seja rejeitado? Existe, mas a gente não acredita muito nessa possibilidade. Né? A gente entende que a possibilidade boa é que ele seja, obviamente, convertido em lei, porém com modificações, que ele não seja convertido em lei de forma integral. Então a gente tem uma ideia que, de alguma forma, a guerra foi perdida, mas existem batalhas fortes que ainda podem ser, né, vencidas. Tá? E tem essa questão que no decreto diz que quem entrou com o processo judicial, pedido administrativo, até a data de 27 de março, está sob a égide da lei de 1992. Então essas pessoas não vão ser atingidas pelo decreto. Né? Só que a gente cai de novo naquela questão. Quem já é cidadão reconhecido não vai poder, né, transmitir para os seus filhos, né, seus descendentes. E aqui também surge controvérsias que a gente não tem respostas ainda de o que é o pedido, né? Porque se uma pessoa pagou as custas judiciais, mas ainda não tinha protocolado o processo, né? A tentativa de entrada na fila, porque ninguém já nem conseguia mais entrar na fila, né? Isso pode ser considerado que a pessoa tentou fazer o pedido, né? Então ainda são pontos, né, que estão em aberto, tá? E aí são os motivos principais alegados pelo governo italiano para, né, questão do decreto, né? Não vou ler aqui, né, mas assim, de uma forma geral, alguns pontos foram levantados, né, uns que batem muito com o que o Sazzi falou aqui da questão, né, da Convenção Europeia, um questionamento se muitos desses descendentes teriam de fato um vínculo cultural, né, com a nação italiana, com o país. A outra questão, que esse é um ponto mais delicado, que eu considero de se clamar por uma segurança nacional, porque um dia poderia se chegar de ter mais italianos no exterior do que dentro do país. Acho isso aqui uma forçada de barra, particularmente, né? Mas está lá, né? Consta como um dos motivos. E esse aqui que eu acho que é o principal, que isso aqui, inclusive, como se diz, foi um cavalo de batalha muito forte na Itália, inclusive com repercussão midiática muito forte, que é a questão da chamada mercantilização, comercialização da cidadania, que a gente sabe que ninguém vende cidadania, né? A questão dos serviços ligados, né, ao reconhecimento, e que nós sabemos que havia um movimento muito forte. Aí mídia italiana mostrou Black Friday da cidadania italiana, quiosque em shopping, né? E tudo isso aí causou um mal-estar muito grande na Itália, não só politicamente como na opinião pública. Fora, como a gente conversou aqui antes do evento, uma questão de pressão da União Europeia, né? Inclusive no decreto existe uma observação que houve uma reclamação de Portugal com a Itália,
dizendo que, olha, nós temos aqui vários brasileiros cidadãos italianos que residem aqui usufruindo da livre circulação, né? Então existe também digamos, uma pressão interna, né, lá da própria União Europeia, dos outros países, tá? Bom, eu deixei aqui meus contatos, né, obviamente para quem tiver interesse, né, quiser tratar do assunto. Espero ter cobrido objetivamente e respeitado o tempo, acho que eu consegui, né? E agradeço a oportunidade e vou estar aqui à disposição para dúvidas, para perguntas. Obrigado, doutor Paulo. Palestra muito útil, a apresentação dos pontos técnicos. É claro que nós, como advogados brasileiros, né, sempre temos que ter um pouco de cuidado na interpretação de um sistema jurídico estrangeiro, não é apenas uma questão de conhecer o idioma italiano, mas sim de entender como funciona o judiciário italiano, como é que funciona a Constituição italiana e a constitucionalidade de atos no direito italiano. Mas isso é um tema muito interessante, mas vamos ouvir agora a segunda palestra com a doutora Silvia, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença da nossa ilustre vice-presidente, doutora Graciela Marins, e também cumprimento todos os demais membros da mesa na pessoa do doutor Eduardo Zazzi, que é quem idealizou este evento. Eu vou falar, ouvindo, Paulo, suas explicações, ainda me causa espanto ver a forma abrupta como esse decreto vem para restringir o acesso à nacionalidade italiana iuris sanguinis. Eu não sou especialista em direito constitucional italiano, mas como profissional que atua na área há mais de 10 anos e estudiosa da matéria, eu vou compartilhar com vocês alguns artigos e princípios violados que entendo que foram violados. Em relação aos princípios, a gente pode apontar aqui o princípio da legalidade, o princípio da irretroatividade, que diz que a lei não pode retroagir para restringir o direito e prejudicar os direitos adquiridos, o princípio da segurança jurídica. As normas devem ser claras e previsíveis, garantindo a estabilidade jurídica, e também o princípio da igualdade, que prevê que todos são iguais perante a lei sem nenhuma distinção. Já em relação aos artigos constitucionais, eu vou citar o artigo 3º da Constituição italiana, que prevê que todos são iguais perante a lei. E, a partir desse decreto, o que acontece? Ele cria uma distinção entre os italianos nascidos no exterior e os italianos nascidos na Itália, pois os italianos nascidos no exterior não vão poder transmitir a nacionalidade para os seus descendentes. Já em relação, também aponto o artigo 10, que diz que a lei italiana deve respeitar as normas de direito internacional reconhecidas, bem como garantir que os estrangeiros tenham os mesmos direitos fundamentais que os italianos. Também aponto o artigo 22, e aqui, para mim, esse artigo é a questão-chave da inconstitucionalidade do decreto, que prevê que ninguém pode ser privado da sua nacionalidade por motivação política. E como o Paulo acabou de mencionar, é clara a motivação política desse decreto, né? Como as questões suscitadas no Conselho de Ministros, acho que ninguém ficou com nenhuma dúvida a respeito disso. O artigo 77, que dispõe que ele regula o uso do decreto-lei, que é um instrumento excepcional do governo e deve ser utilizado apenas em situações urgentes, não podendo restringir um direito histórico e consolidado como a cidadania iuris sanguinis. E aí eu pergunto, qual era a urgência do governo de alterar uma lei que mantém vivos os princípios e direitos resguardados pelo Código Civil italiano desde 1861? Por que eles tinham tanta urgência de declarar, aliás, de apresentar um decreto no meio do dia, com vigência a partir das 0 horas do mesmo dia? Isso é uma coisa que beira o absurdo. E também o artigo 117 da Constituição, que prevê que o poder legislativo é exercido pelo Estado e cabe apenas ao Estado legislar sobre a cidadania. E aqui, como que esse artigo é violado? O decreto 36, ao impor as restrições na transmissão da cidadania iuris sanguinis, ele invade a competência do parlamento italiano, desrespeitando o processo legislativo, bem como a reserva de lei ordinária para tratar desse tema.
Além desses artigos constitucionais, eu aponto também o artigo do Tratado do Funcionamento da União Europeia, que prevê que a perda da cidadania de um Estado-membro acarreta na perda da cidadania da União. E, além disso, esse decreto ele criou critério automático e irreversível, impossibilitando que o interessado no reconhecimento da cidadania italiana, que ele pudesse tomar medidas para tentar mantê-la, ofendendo também o princípio da proporcionalidade, que é zelado também pelas normas do direito da União Europeia. Agora eu passo a análise de decisões judiciais relevantes no âmbito da cidadania. E agora vêm as questões polêmicas. A primeira delas foi proferida pela Corte de Cassação no ano de 2009, que veio a tese da via materna, que o Paulo havia mencionado anteriormente. A Corte de Cassação declarou inconstitucional a exclusão da transmissão da cidadania pela via materna antes de 1948, ou seja, as mulheres casadas com estrangeiros que tiveram filhos antes de 1948, elas não poderiam transmitir a nacionalidade italiana para os seus descendentes, porque veio a Constituição, mas essas mulheres ficaram num limbo e não tinha como, não tinha lei que respaldasse esse direito. A Corte de Cassação, desde então, mantém pacífica essa jurisprudência, mas a única forma possível e viável de obter o reconhecimento da cidadania pela via materna, é via judicial. Então, no próprio site do consulado, quando você buscava as informações e orientações para o reconhecimento da cidadania, tinha a orientação, se o seu caso for via judicial, ou se você é descendente de uma mulher que teve filhos nascidos antes de 1948, você deve buscar a via judicial. Aqui, nesse ponto, eu posso dizer, porque eu sou uma pessoa que foi beneficiada por essa jurisprudência, porque a minha cidadania foi reconhecida pela via materna. Inclusive, um dos primeiros processos no judiciário italiano. Em 2020, tivemos a Corte de Cassação novamente enfrenta uma tese polêmica, que foi a tese contra a fila dos consulados. Nesse caso, a Corte reconheceu a possibilidade de atrair a competência para analisar os pedidos de pessoas, os pedidos apresentados perante os consulados que não respeitavam o prazo de 730 dias. Ou seja, eles demoravam mais. O consulado de São Paulo, a gente fala de 15 anos de espera. O consulado do Paraná, a gente está falando de 9 anos, 10 anos de espera. Teve um momento, né, Dr. Walter, que o consulado aqui de Curitiba chegou a analisar os processos, os pedidos, em até 5 anos. Mas aí tivemos outras questões que acabou atrasando novamente a fila. Então, a Corte de Cassação reconhece a possibilidade de analisar esses pedidos. E aqui eu posso dizer com toda certeza, pelo menos 70%, né, Paulo, de todos os processos protocolados no judiciário italiano se devem em razão dessa tese. Agora, em 2022, a Corte de Cassação, novamente, em respeito e garantindo o direito à nacionalidade, rejeita a tese da grande naturalização, reafirmando que o direito à cidadania nasce com a pessoa e que é imprescritível e que ela só pode ser perdida mediante um ato de vontade. A Corte ainda reforça que somente um pedido expresso da renúncia da cidadania pode acarretar na perda da cidadania italiana. De forma que não é possível, né, reconhecer e afastar tacitamente o direito fundamental, que é o direito à cidadania. No caso concreto, aqui o Ministério da Lei Interna recorreu de uma sentença, alegando que o Dante Causa em questão estava residindo no Brasil no momento em que teve o decreto do governo provisório no Brasil declarando e estabelecendo a naturalização automática de todos os estrangeiros residentes no Brasil naquele momento, excetuando apenas aquelas pessoas que declararam ou se manifestaram de forma contrária dentro de um prazo de 6 meses, o que era absurdo, porque naquela época não existia internet, não existia acesso à informação como a gente tem hoje. Já em 2024, essa decisão, além de muito polêmica, foi muito inovadora. A Corte de Cassação, ela ampliou os meios de prova, concluindo que todos os meios de prova autorizados e permitidos pelo Código Civil italiano, no seu artigo 236, parágrafo 2º, são admitidos para a comprovação de filiação e a consequente transmissão da cidadania.
inclusive prova testemunhal. Essa decisão, ela inovou, e muito, porque todo mundo sabe ou já ouviu alguém falar, eu não consegui, ou conheço alguém que não conseguiu obter o reconhecimento da cidadania porque faltou um documento, porque eu tinha se perdido, ou porque meus pais não eram casados, ou enfim, sempre tem uma história triste, alguém contando por aí. Nesse caso concreto, a requerente tinha apenas uma certidão de batismo do seu antepassado, no caso era o filho do italiano, mas na época o registro civil já era obrigatório. E esse pedido foi indeferido no Comune, foi um pedido apresentado administrativamente, a parte ajuizou a questão, foi indeferido pelo juiz de primeiro grau, foi levado para a Corte de Apelo, que manteve a decisão do Comune, e depois foi levado para a Corte de Cassação, que afastou e alterou o entendimento. Essa decisão é muito importante porque a Corte de Cassação deixa claro que o direito à cidadania deve prevalecer as formalidades exigidas na circular, né, K28, a polêmica circular K28.1, que regulamenta os processos de cidadania. E agora, a decisão mais recente, mais polêmica, foi proferida no dia 7 de março deste ano, 20 dias antes do decreto, que não diz respeito à cidadania iuris sanguinis, mas aqui no caso, no caso de cidadania via matrimônio ou naturalização. A Corte Constitucional reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da proficiência em italiano B1 para pessoas com deficiência ou idade avançada que comprovadamente não podem aprender o idioma. Mas elas buscavam a cidadania via matrimônio ou por naturalização. Nesse caso, a Corte ainda concluiu que o artigo 9.1 da Lei 91 de 92, ela ofendeu o princípio da igualdade e ainda mencionou o princípio de que ninguém é obrigado a fazer o impossível, no caso, com a intenção de obter o reconhecimento da cidadania. E aí a gente se pergunta, né? Diante de tudo isso, tem alguma possibilidade de reversão? Diante dessas decisões que eu apresentei para vocês, há uma forte tendência de que o Poder Judiciário italiano deve manter a sua posição, no sentido de respeitar, né, o direito à cidadania iuris sanguinis e fazendo isso prevalecer além dessas questões do decreto. E caso a Corte Constitucional declare a inconstitucionalidade do decreto, essa decisão passa a ter eficácia a partir do dia seguinte da publicação. E, por fim, apesar desse decreto parecer uma solução definitiva no âmbito político italiano, no que diz respeito à cidadania, com toda certeza, essa é apenas mais uma batalha que os ítalos descendentes vão enfrentar. Então, e caso esse decreto seja convertido em lei, que infelizmente é o que a gente espera que aconteça, ainda que seja feito com emendas, a única possibilidade viável das pessoas que desejam obter o reconhecimento da cidadania e não preenchem os requisitos desse decreto é buscar a via judicial. Então, eu deixo aqui também para vocês o meu contato e agradeço a atenção de todos e estou à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutora Silvia. Realmente é uma questão extremamente interessante e fico feliz em saber que o judiciário italiano sempre julgou no sentido de garantir o direito à cidadania, né, realmente se transformando numa corte cidadã a nosso favor, né, mantendo uma consistência de julgamento que causa inveja em alguns tribunais brasileiros, com tantas idas e vindas, mas não há dúvida que há uma questão muito política importante a ser tratada. E agora eu gostaria de dar entrada, né, seguir com a dimensão política da discussão. E registro aqui a presença do nosso presidente, doutor Guilherme Lucchesi, também, a quem convido também a compor a mesa, né, para que nós possamos dar seguimento ao tema, convidando a deputada Maria Vitória, o doutor Walter Petruzziello, para fazer as suas ponderações. Boa tarde a todos. Cumprimento essa seleta mesa. Uma honra muito grande receber esse convite.
mesmo porque eu até já cansei um pouco de falar sobre esse assunto, mas eu sei que ele é muito importante, então eu não podia furtar de estar aqui nesse momento. E peço permissão à mesa para fazer uma consideração, primeiro em relação à lei de 92, porque eu só me naturalizei depois dessa lei, justamente para não perder na época a cidadania italiana, porque eu nasci na Itália, evidentemente, e nunca quis me naturalizar porque sabia que a lei italiana dizia que perdia a cidadania italiana quem obtesse uma cidadania estrangeira. Então eu aguentei até os 23 anos de idade como italiano ali, para depois, quando mudou a lei, em 94, eu obtive a naturalização brasileira. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, antes de mais nada, sobre a minha condição nessa mesa. Eu faço parte do Comitê de Presidência do Conselho Geral dos Italianos no Exterior. E preciso dizer a vocês o que é, dar uma rápida explicação do que é o Conselho. Porque o Conselho Geral dos Italianos no Exterior é um órgão institucional criado pela legislação italiana, obviamente através do parlamento, que determinou que esse conselho fosse representativo dos italianos no exterior, composto na sua origem de 93 pessoas eleitas ao redor do mundo, posteriormente reduzido a 69. Já há 3 anos atrás, houve uma reforma e reduziu esta composição. O Brasil hoje, nesse conselho, tem 4 cadeiras. Perde longe para a Argentina, que tem 8, mas também, infelizmente, por motivo anagráficos ou de população, perdemos os representantes de grande parte da África e da Oceania. Hoje temos a maioria em outros continentes. E dentro desse conselho, por incrível que pareça, o presidente do Conselho Geral dos Italianos no Exterior é nada mais, nada menos que o ministro Tajani, o ministro das Relações Exteriores, autor do decreto. E este conselho é comandado, obviamente ele como presidente não comanda, porque, eu brinco muito, vamos dizer como a ONU. Nós temos um secretário, no caso hoje uma secretária-geral, que é eleita pelos componentes, e depois da secretária-geral vem o comitê de presidência, que são 8 representantes, mais a secretária-geral. Portanto, eu faço parte desses 9 membros do comitê de presidência. Então, me perdoe a prepotência, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque nós estamos dentro dessa batalha, dessa guerra. E digo para vocês o seguinte, uma das coisas que o decreto não fez, que o ministro Tajani, nosso presidente, não fez, foi pedir o parecer legal do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, porque a legislação que criou o Conselho Geral dos Italianos no Exterior diz que toda matéria, independente de onde ela saia, inclusive do próprio parlamento, ela tem que ter um parecer do Conselho Geral dos Italianos no Exterior. O que ele não fez. Para corrigir isso, fez depois que chegou no Senado. Nós demos o parecer porque é obrigatório, não é vinculante, vamos deixar claro, mas é obrigatório. Muito bem. Então, o que aconteceu? Os nossos antecessores aqui já explanaram, principalmente a primeira parte da questão da motivação. A gente ouviu muito isso em Roma. Eu estava em Roma, por coincidência, não era por causa do decreto, era para a reunião do comitê de presidência. Esses 9 membros se reuniam para tratar exatamente da nossa plenária, que será em junho, quando eu cheguei na quarta-feira em Roma, quando na sexta-feira saiu o decreto. E na segunda-feira nós iniciamos um círculo de reuniões, do Conselho, do Comitê de Presidência, e estava presente o subsecretário de Estado das Relações Exteriores, o Giorgio Silli. E quando eu usei a palavra, eu vou me permitir, peço desculpa a Silvia e a Maria Vitória, que já ouviram isso, alguns já ouviram, mas eu vou me permitir repetir que eu inicio o meu discurso em relação ao próprio decreto, porque nós praticamente deixamos em segundo plano toda a questão da plenária, de discutir os assuntos, etc., para debater exatamente a questão do decreto. E eu inicio o meu discurso ao subsecretário dizendo: caro subsecretário, essa semana o mundo teve 2 terremotos. Um
que destruiu praticamente Mianmar e matou milhares de pessoas. E outro, o decreto Tajani, que matou a esperança de milhares de pessoas ao redor do mundo. E isto é o ponto que mais magoa a gente, porque ele realmente, digamos, entre aspas, matou essa esperança, porque tem muita gente que tem esperança na cidadania italiana, não para fazer compra em Miami, como disse o próprio ministro, mas como oportunidade de vida. Nós temos hoje milhares de cidadãos brasileiros trabalhando na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal. Tudo bem, com passaporte italiano, não foram para a Itália, não importa. O passaporte é meu direito, eu vou para onde eu quiser, inclusive para Miami fazer compra, né? Coisa que ele não concorda. Então, estas aberrações que foram colocadas aqui do decreto, primeiro, a urgência, não tinha nenhuma necessidade de urgência, né? Me admira muito que o presidente Mattarella tenha assinado esse decreto e não contestar essa urgência. Admira muito que a presidente Meloni tenha aprovado isso no Conselho de Ministros, porque ela era uma grande defensora do ius sanguinis. Quem vê os vídeos dela sabe quando ela falou: enquanto la sinistra cerca lo iuris solis, noi cerchiamo lo ius sanguinis, etc, etc. Né? Italiano ovunque, ela disse. Quer dizer, italiano em qualquer lugar. E ela conseguiu aprovar esse decreto no Conselho de Ministros. Esse decreto, politicamente, ele tem um combate muito grande, inclusive dentro do parlamento. Depois eu vou mostrar um vídeo da minha intervenção no Senado para que vocês entendam um pouquinho a questão política do decreto. Existia um desenho de lei do senador Menia, em que ele propunha a modificação no decreto e nós combatemos muito ele. E nessa minha intervenção no Senado, eu olhei para ele e falei: senador Menia, estou com saudade do seu desenho de lei, do seu projeto de lei, porque ele não previa certas aberrações do decreto, como a maior delas, que inclusive eu combati, é não dar o direito de um pai ou uma mãe já reconhecido italiano de transmitir para o seu filho ou para os seus filhos. Nós fizemos uma palestra na Assembleia Legislativa, por comando da deputada Maria Vitória, e uma das pessoas que interviu disse: puxa, eu tenho um filho de 7 meses e não registrei. Eu até brinquei com ele, né? Você merecia um puxão de orelha. Não justifica o decreto, mas veja como nós temos que tomar as atitudes, às vezes, nos tempos certos. Ninguém sabia que iria acontecer coisa desse tipo. Então, chega-se a situações em que não dá para diferenciar um italiano nascido na Itália de um italiano residente no exterior ou nascido no exterior. Por quê? Porque a lei não fala nada disso, né? A Silvia colocou ali, não existe esta possibilidade de dizer que você é italiano porque nasceu na Itália, então vamos para o ius solis, e você é italiano, não é italiano porque você nasceu no exterior, ou que você é italiano, mas você é um italiano de segunda categoria porque você não pode passar a cidadania para a nacionalidade ou cidadania, como vício de linguagem queira, para os seus filhos. Chegamos às aberrações em que, inclusive, vão existir casos em que o pai vai ter um filho que é cidadão italiano e outro não, né? Vocês podem imaginar o que isso representa dentro de uma família. Então, quais foram as argumentações que foi dada, inclusive, a nós na reunião? Porque... E olha, quem vai ser o país mais afetado por tudo isso? É o Brasil. Infelizmente é o Brasil. Porque a Argentina, eles estão também combatendo o decreto, mas eles não estão muito preocupados com a questão de geracional. Porque a Argentina tem uma imigração mais recente do que a brasileira. Muito mais recente. Nós, 1878, 1880, eles não, eles já são de 1900 e... Quase que eu dou um prejuízo aqui já. Italiano fala com a mão, tá vendo? Mas que E então eles têm uma imigração muito mais recente que a nossa brasileira, né? E por isso eles estão combatendo, claro, mas se eles deixarem na segunda geração, eles vão ter muito menos prejuízo do que nós brasileiros, porque nós já falamos aqui, Silvia, que trabalha tantos anos com isso, de terceira, quarta até quinta geração. Então, seremos o país mais prejudicado nessa questão. E eu não discordo de quem diz que isso vai acabar na Corte Constitucional.
Provavelmente vai, por vários aspectos. Primeiro, porque o decreto ele não atendeu os requisitos da urgência, né? A irretroatividade da lei não respeita, tira o direito de quem já tem, né? Então, vamos ver sobre esse aspecto jurídico o que vai acontecer. Temos que ter ainda muita esperança nisso, de que a Corte Constitucional vá modificar alguma coisa, ou pelo menos dar alguma vitória para quem ainda tem esse direito. No aspecto da votação no Senado, eu acredito que vão haver modificações. Não sei quantas. Falei com o senador hoje, uma proposta do senador Borghese é retirar um único emendamento. Emenda, né? Uma única emenda. Única emenda. Retirar a palavra nascido na Itália. Se tirasse a nascido na Itália, depois vamos discutir a questão da geração, mas já resolvia 99% do problema do decreto. Vamos ver o que isso vai acontecer. O meu medo é que as modificações no Senado não sejam tão consistentes, né? Quem sabe alguma coisa em relação ao pai que já tem. E meu medo é que, após a aprovação no Senado, a primeira-ministra, que não é primeira-ministra, é presidente do Conselho de Ministros, a Giorgia Meloni, coloque o voto de fiducia na Câmara. Ou seja, vamos por voto de confiança, não poderia ser modificado na Câmara. Na Câmara tem muita gente que também gostaria de fazer emendas, mas se ela colocar o voto não vai poder, porque daí tem que ser ou vota ou cai o governo. Nenhum deputado ou senador vai querer perder o mandato agora que está indo, né, ainda o governo está em alta maré e fazendo isso. Então, esse é o nosso receio maior, de que ela coloque o voto se não houver modificações substanciais no Senado. Tem mais de 100 emendas no Senado. E isto ainda, obviamente, não se sabe quais vão ser aprovadas, quais vão ser aceitas, como vai ser rejeitadas. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos fazendo o máximo, dentro da nossa limitação, exatamente, para que existam essas emendas, para que possa melhorar esse decreto. Talvez nós não vamos conseguir impedir muita coisa do decreto, mas se ele pelo menos melhorasse, depois vamos deixar para a justiça brigar, vamos lá. Mas pelo menos por enquanto, melhorar alguma coisa. Então nós estamos fazendo o nosso máximo. Todas as manifestações que estão sendo feitas ao redor, principalmente no Brasil, porque eu não vi em outro local, infelizmente, elas são válidas, mas eu tenho muito receio de que isso se torne contra nós, né? Porque alguém falou aí do Black Friday, isso eu vi, era verdade, entendeu? Como hoje tem publicidade de algumas agências dizendo: aproveite enquanto é tempo, corra, fazemos a sua cidadania em 24 meses no cartão de crédito, entre já, vem aqui, assine a procuração, sei lá o quê. Como se induzindo as pessoas de que esse decreto, por enquanto, não teria validade para esses efeitos. E não é bem assim. Nós sabemos que atualmente nem aqueles que têm direito o consulado está transcrevendo, está esperando as orientações do Ministério, porque o Ministério mandou suspender tudo, inclusive de quem tem direito. Vou dar um caso aqui de família. Como é que chama? Sobrinha neta, né? A neta do meu irmão, nasceu agora, tem 1 mês de vida. Ele nasceu na Itália e a filha dele, a Stefania, nasceu em Torino. Ou seja, a menininha é de avô e mãe italiano. Mandamos para o consulado, igual, olha, por acaso a minha esposa, que é funcionária do consulado, hoje é responsável do setor de passaporte, eu falei: leve lá, Rô, mande registrar. Ela disse: na ordem do cônsul que é para segurar. Até disseram: segura aí na tua mesa, vamos esperar a orientação. Orientação do quê? Seu decreto fala que pai ou avô, né? Mas para você ver a confusão que está ocorrendo nesse momento em relação a esse famigerado decreto. Eu quero mostrar para vocês, se vocês me permitam, a minha intervenção no Senado, porque é uma intervenção política. Ao invés de eu falar aqui, vocês escutam aí, acho que foram 5 ou 6 minutos de intervenção, falamos exatamente sobre isso. Se puder soltar, já está. Grazie. C'è un altro intervento? Prego.
Grazie, buonasera Presidente, buonasera cari senatori. Sono Petruzzello, vengo dal Brasile, nato in Italia senza problema, per cui di che il decreto possa causarmi qualsiasi danno per ora. Però mi dispiace solo che i miei colleghi qui sentiranno un'altra volta quello che io vengo dicendo di questi ultimi 2 giorni e dal venerdì scorso. Oltre alla sorpresa che tutti noi siamo veramente intaccati con questo decreto che ci prende così d'improvviso, poi non so se non ho capito tutto del decreto, l'ho letto così, come ho visto anche l'intervista del ministro Tajani, ma ci sono grandissime incongruenze, grandissimi pericoli in questo decreto. Secondo me questo decreto non è stato fatto, diciamo così, mi perdoni l'espressione, con la testa, veramente guardando a quello che il decreto doveva fare. Tenga presente, Presidente, che siamo arrivati al colmo di che consolati e ambasciate, parlo per ora del Brasile perché poi non conosco degli altri paesi, ma vedo tutte le pubblicazioni dell'ambasciata del Brasile, del consolato, ambasciata in Brasile, consolati, sospendendo la trascrizione degli atti dei figli dei cittadini già riconosciuti, perché secondo loro quello là non è di seconda generazione. Cioè, in questi casi noi stiamo dicendo che il decreto, che la legge o approvata dopo, cancella tutti i cittadini già aventi diritto a questo riconoscimento della cittadinanza, perché la legge diceva che sono cittadini dalla nascita e non dall'approvazione del decreto o di qualsiasi altra legge. La legge era chiara, sia quella del 1912 sia quella del 92. E questo ci causa veramente molta sorpresa. Io penso che qualcosa ci deve essere. Io non sono di quelli che pensa no, lasciamo così, siamo il paese che più, come possiamo dire, più beneficio dà in questi casi dello iuris sanguinis. E forse qualcosa ci deve fare, però dobbiamo fare con la testa, con calma, pensando, in concerto con gli enti come il CGIE, anche magari con qualche altro personaggio che possono aiutare. Io mi ricordo quando il senatore Menia ci presentò il suo oggi ho nostalgia di quella legge del senatore Menia, ho nostalgia, ho quasi nostalgia, sto quasi dicendo al senatore, riprenda la sua legge perché ci vorrà in questo decreto, ci vogliono degli emendamenti. Noi non possiamo farlo, ma io faccio un appello al senatore, come ho fatto alla Camera dei Deputati. Pensate bene a quelli che già sono cittadini, perché anche se la legge prevede qualche restrizione, parliamo così, non può dire a un padre che lui non può registrare il suo figlio, essendo lui già riconosciuto cittadino italiano. Cioè, possiamo fare qualcosa? Credo di sì, possiamo fare, ma non possiamo da un giorno all'altro cancellare lo iuris sanguinis, perché questo decreto è una cancellazione definitiva dello iuris sanguinis. Tra poco nessuno più potrà essere italiano, salvo che poi, come dice lo stesso decreto, non venga acquistato 2 anni in Italia o poi ho trovato un'esagerazione, ogni 25 anni dimostri un collegamento con l'Italia o votando o venendo in Italia. Credo che sia pure troppo 25 anni. Uno dovrebbe manifestarsi molto prima dei 25 anni per continuare a essere italiano. Allora, in nome di... Io so che il numero spaventa. Quando dico in Brasile sono 30 milioni di discendenti, ma non avete paura, perché 30 milioni mai riusciranno ad avere la cittadinanza italiana e 30 milioni mai verranno in Italia a chiedere la sanità o qualcosa del genere. Per cui in nome di questi 30 milioni io faccio un appello al Senato. Fate qualche emendamento
che si può garantire a questa gente che ha il suo diritto. E faccio un esempio, senatore Menia, mi permette. Si parlava anche, no, ma chi già ha consegnato i documenti in consolati sono garantiti. Perfetto. Però, Presidente, io le dico solo una cosa. In Brasile, e parlo specificamente del Brasile, i consolati non avevano modo di rispondere alle necessità, alla richiesta delle persone. Sa cosa hanno fatto? Hanno creato una lista di attesa. Ah, lei vuole la cittadinanza italiana? Ok. No, i documenti adesso no, io metto il suo nome qua nella lista di attesa, allora come si chiama, ok, lei è numero 70.427 e siamo arrivati al numero 100.000 e stanno chiamando 70.000. Allora, vuol dire che quelle altre 30.000 che sono in lista di attesa, che già non esiste, grazie a Dio, no? hanno tolto 2 o 3 anni fa, quelle 30.000 che sono iscritte, non da 6 mesi, non da 1 anno, ma da 8 anni, 10 anni, 12 anni che stanno aspettando di essere chiamati, quello gli diciamo, ciao, hai perso il treno, ma non ha perso perché non ha voluto, lui ha perso perché l'autorità amministrativa, diplomatica e consolare non era in grado di dare la risposta a quella richiesta. Ecco, è solo questo che io mi sfogo un po' e faccio l'appello al Senato. Grazie, Presidente. Então, para encerrar, eu acho que o vídeo em si, ele mostra para vocês aquilo que falou no começo o nosso condutor aqui, que era a questão política. Então, nós politicamente estamos fazendo tudo o que é possível. Tá? Eu não sou contra nenhuma manifestação, mas quando eu vejo vídeo de pessoas em frente à Câmara dos Deputados na Itália, na praça, gravando vídeo, estou aqui para falar, para defender, para mudar, não tem nenhum título, nem entra na Câmara dos Deputados. Mas, como toda vitória tem pai e a derrota é órfã, deixa eles que gozem, porque como eu não sou candidato a nada, nem mais ao CDE, que eu faço parte há mais de 30 anos, né? E fui advogado do consulado da Itália por mais de 40, então por isso eu conheço muita coisa de dentro. Tenho esposa que é funcionária do Ministério das Relações Exteriores, por isso que eu me permito aqui de falar algumas coisas conhecendo de dentro. Então, nossa batalha é válida, até eu adianto aqui que a deputada Maria Vitória, naquela sessão pública, redigiu um documento muito bem redigido, do qual eu enviei, me pediu que eu enviasse, assim eu fiz, via PEC, que é posta eletrônica certificada, ou seja, o recebedor deu o recibo que recebeu, né, e deu o recibo que abriu, porque são 2 recibos, e eu mandei para a presidente Giorgia Meloni, para o gabinete dela. Então, eles receberam. O que vão fazer, não me pergunte. Mas a deputada fez também o papel de defender a nossa coletividade aqui. Muito obrigado. Desculpe que eu acho que fugi um pouco do tempo, né, presidente, mas espero não ter sido muito longo. Obrigado, doutor Walter. Sua atuação foi muito efetiva, no sentido de buscar colocar o pleito dos ítalos brasileiros para o Senado italiano. E veja aqui que essa mesa tem vários ítalos brasileiros, né? Borghetti, Ricciacci, Lucchesi, Belloni, Petrucciello. Ou seja, né? E aproveita a audiência, termos vários outros, né? Isso para mostrar que isso é um tema muito importante para nós. E agora eu gostaria de passar a palavra para as considerações da deputada Maria Vitória, que no seu mandato como deputada estadual tem feito muito pela comunidade ítalo-brasileira e, inclusive, como já citou o Dr. Walter Petrucciello, conduziu uma audiência pública muito importante sobre esse tema. E, deputada, para dar mais detalhes, por favor, passo-lhe a palavra. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje. Agradeço de forma especial ao Guilherme Lucchesi, o presidente do IAP, também o Eduardo Sazzi e o Steve Belloni Dias. Obrigada pela oportunidade. Agradeço também a doutora Silvia Barros, doutor Paulo, que também fez aqui a sua apresentação, meu querido amigo Walter Petrucciello, ele que é membro do Comitê de Presidência do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, e o Walter é uma das maiores autoridades brasileiras na Itália, um orgulho para nós paranaenses. Agradeço por ter atendido o convite de, no dia seguinte que chegou da Itália, ir lá dividir as novidades e tudo que estava acontecendo
na Assembleia Legislativa no dia 10 de abril, quando nós fizemos uma audiência pública para debater esse tema tão importante. A doutora Silvia também esteve lá, falando com muita sabedoria e propriedade desse tema que realmente nos preocupa, nós, ítalo-brasileiros, né? De fato, nos pegou de surpresa. E quero, antes de seguir aqui com os meus comentários, eu serei muito breve, mas quero cumprimentar aqui a nossa vice-presidente da OAB, a doutora Graziella, ela que é um orgulho para nós, hoje, inclusive, já prestando contas aqui do nosso trabalho. O presidente Pereira, Luiz Fernando Pereira, esteve lá na Assembleia trazendo demandas importantes da OAB e nós vamos atender. Então, realmente foi uma tarde muito, muito proveitosa e sei que muito do que foi colocado lá foi também de sua autoria. Então, doutora Graziella, estamos lá à disposição da OAB, da mesma forma do IAP, da mesma forma de todos os ítalo-brasileiros do nosso Paraná. Nós somos o segundo maior estado, né, com a maior população ítalo-brasileira do Brasil, a gente só perde para São Paulo. Como Walter colocou muito bem aqui, são 30 milhões de brasileiros e aqui no estado do Paraná a gente não poderia deixar de, no parlamento paranaense, debater sobre isso. Então, fizemos essa audiência pública. Espero que ela tenha algum tipo de efetividade. É claro que a gente não tem como intervir de maneira direta, mas a nossa parte, né, estamos fazendo, que é de debater, de trazer os interessados, de trazer os especialistas para falar desse decreto e de como ele vai impactar a vida de cada um de nós, de quem já protocolou, de quem perdeu a oportunidade de protocolar e principalmente daqueles que já têm a cidadania e agora estão impedidos de passar para os seus filhos, como foi o caso de alguns que estiveram lá na audiência pública, que têm filhos muito pequenos, com meses de idade, e simplesmente não fizeram o pedido a tempo e agora não se sabe o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, eu tenho aqui algumas cópias, Eduardo, não sei se posso pedir para que o Patrick, aqui o Nassim, distribua, quem tiver interesse de acompanhar e levar para casa. A gente fez algumas cópias aqui de um ofício de número 11 de 2025. Né? Ele foi enviado através do Walter Petruzzello para Meloni, para o Traiani, enfim, para todos que podem, de alguma forma, escutar as nossas preces, né, de que, pelo menos para aqueles que já têm a cidadania, que possam transmitir para os seus descendentes, pelo menos 3 ou 4 gerações. É uma das emendas que nós estamos sugerindo enquanto parlamento, enquanto sociedade paranaense. Também nós protocolamos esse documento no SEI e disponibilizamos para todos os deputados, todos os parlamentares que tivessem interesse de assinar, porque, claro, quanto mais gente, quanto mais nós somos, mais fortes nós ficamos, e esse é o grande interesse, né? Então, eu venho para dizer que a nossa parte a gente está fazendo, infelizmente não é uma garantia de nada, mas nós estamos tentando ser ouvidos, né, como o segundo estado com maior número de população ítalo-brasileira no Brasil. E colocar aqui, né, que essa mudança ela não é somente jurídica, né, ela é extremamente simbólica para nós que somos italianos. Realmente a gente sabe que outros países também estão fechando as portas de alguma forma para a cidadania, porque existe uma preocupação local de se vai ter saúde para todos e se todos resolverem vir para cá. Mas a gente sabe que não é assim, que demora muito, que não acontece. E é importante também, Walter, levar a informação de que os italianos eles têm tido poucos filhos nascidos na Itália, em comparação aos descendentes de italiano e de outros países, não só do Brasil e não só do Paraná, falando neste momento. Então, é importante que se continue
né, a cultura italiana. A gente sabe que também isso foi motivado não por nós brasileiros, e isso acalma o nosso coração, mas por algumas outros países, outras culturas que não condizem exatamente com a realidade dos italianos. Isso também atrapalhou um pouco. Mas a gente está pedindo, através de emenda também, que aquelas pessoas que já têm a cidadania, mesmo não sendo filho e nem neto de italianos, que eles possam transmitir a cidadania para os filhos já nascidos antes do decreto. Né? Inclusive, eu preciso agradecer o Walter, porque eu tenho 3 filhas, 3 Marias. E a Maria Antônia já tem 6 anos, a Valentina 4, e a Estefânia, que não tem 2 ainda, o Walter que ficou pegando no meu pé. Me dá a certidão de nascimento, me dá... E aí, graças a Deus, nossa, na semana que ela nasceu, nós já mandamos a documentação para o consulado. Mas muitos não tiveram essa oportunidade, né? Então, e vai que eu e o Diego, a gente decide ter mais filhos, né, Walter? Como é que vai fazer? Quem quiser ter filhos daqui para frente, daí não tem a oportunidade de ter a descendência. Então, realmente, isso afeta bastante, muita gente. Nós estamos à disposição da forma que nós pudermos contribuir com isso e agradecer, né, a vocês, estudiosos e especialistas aí do tema, que possam, né, ter voz e ter vez no parlamento italiano, através dessas considerações que nós colocamos nesse ofício, e dizer que estamos à disposição. Muito obrigada. Presidente, permite um complemento só que, desculpa, quebrar o protocolo aqui. Nós não concordamos com a tese de que não se passe a cidadania nem para filhos nascidos depois do decreto, sendo de pai ou mãe já reconhecido. Entendeu? Não vamos aceitar também que o pai... entra naquele aspecto. Não aceitamos que um pai ou uma mãe que são cidadãos italianos não possam passar para os seus filhos. Não importa que ele nasceu antes ou depois do decreto. Então, a nossa batalha é para retirar esse aspecto do decreto. Obrigado, deputado Maria Vitória. Obrigado, Walter. Esse é um tema realmente importante. Agradeço à Assembleia Legislativa, por iniciativa da deputada Maria Vitória, a oportunidade de também falarmos pelo Parlamento Paranaense com o Parlamento Italiano, porque não há dúvida que a nacionalidade é uma expressão política, né? Lembrando um argentino famoso que faleceu na Itália, né, a semana passada, de que também oriundi, né, Bergoglio, dizendo que em vez de muros devemos construir pontes, né? E os muros, as fronteiras, são decisões políticas. O que faz um cidadão nascer brasileiro, ou italiano, ou alemão, ou iraniano? Um acidente geográfico, né? A cidade em que nasceu, isso o torna melhor ou diferente do outro. Não há dúvida que as nacionalidades são expressões políticas e que essa restrição é uma restrição que tem um cunho político, né? E tendo cunho político, nós como cidadãos, nós como outras casas legislativas, podendo nos manifestar, mostraremos que eventualmente a decisão política não encontrará suporte na perspectiva dos cidadãos. Última instância, o judiciário, não há dúvida, né? Uma árdua batalha, uma batalha dúbia, não sabemos quanto tempo vai resolver, mas sem dúvida a Corte de Cassação tem se mostrado favorável à nacionalidade, isso é uma questão muito importante. Eu passo agora então a palavra ao Dr. Lucchesi, né, para fazer suas ponderações finais, por favor. Muito obrigado. Eu quero aqui, de forma muito especial, saudar todas e todos que se fazem presentes aqui em nosso auditório nessa tarde. Eu já transmiti o meu pedido de desculpas ao início pelo meu atraso, mas estava justamente no exercício da função da advocacia em audiência, mas eu quero, de maneira muito especial, saudar os nossos organizadores e idealizadores do evento, nosso diretor administrativo financeiro, Dr. Eduardo Zazzi, e na pessoa do Steve Dias, cumprimentar toda a Comissão de Direito Internacional da OAB
e cumprimento também os nossos expositores nesta tarde. Este é um tema de suma importância que ganha, como coloca o doutor Eduardo, uma expressão ainda mais relevante nos dias de hoje. Temos visto uma crescente tendência mundial, que não é só na Itália, como a deputada Maria Vitória muito bem colocou, de pautas natalistas, eugênicas, que colocam essa questão existencial da cidadania em primeiro plano, tentando criar categorias de cidadãos de primeira e de segunda linha, o que é muito perigoso, Dr. Walter. Então, eu gostaria aqui de não só saudar as manifestações técnicas que foram colocadas aqui na nossa primeira parte do painel, e eu aqui me coloco em posição ainda mais peculiar, porque estou discutindo esse tema em causa própria. Eu hoje sou autor em um processo judicial na Itália de cidadania, juntamente com os meus familiares, com a minha filha, que felizmente é requerente nesse primeiro requerimento, mas caso eu venha a ter nova prole, ficará de fora, o que é uma situação muito perplexa de ter irmãos em situação jurídica distinta. Isso é algo que me dói, assim, profundamente, mas cumprimentar a fala do Dr. Walter no Senado italiano, uma fala belíssima, poderosa, corajosa perante o Senado, como também cumprimento aqui a deputada Maria Vitória por sua atuação em mais este mandato na Assembleia Legislativa, hoje membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, que faz também esse trabalho belíssimo, e recebi de Vossa Excelência esta manifestação que integrará aqui agora o nosso acervo da Biblioteca do Instituto dos Advogados do Paraná. Então, doutor Eduardo, seria essa a minha manifestação, mas como Vossa Excelência vem conduzindo essa sessão até aqui, transmito a Vossa Excelência para que possa oficialmente encerrar esse evento. Obrigado. Por conta de alguns compromissos dos palestrantes, nós não vamos fazer abertura para perguntas. Sei que todos temos várias, mas eu agradeço a presença de todos e de todas, e depois aqui, eventualmente, numa ocasião informal, alguém poderá fazer alguma pergunta, abordar algum dos palestrantes. E, mais uma vez, muito obrigado, deputado Maria Vitória, doutor Walter Petruziello, doutora Silvia, doutor Paulo, doutor Steve, né, meu compadre, padrinho de casamento, doutor Guilherme Lucchesi, pela oportunidade de todos estarem aqui. Agradeço a audiência de vocês, foi muito importante para nós. Como disse no começo da minha apresentação, este é um primeiro evento em parceria entre a Comissão de Direito Internacional e o Instituto dos Advogados do Paraná, para trazer temas importantes do direito internacional que afetam a vida de paranaenses e de advogados paranaenses. E pretendemos fazer vários outros. E, desde já, sigam as nossas redes sociais, tanto da comissão quanto do IAP, porque os eventos serão divulgados lá. Muito obrigado. Claro, eu esqueci de falar que eu entreguei para o Fábio Porta também.